Aí, vamos lá. Então, esse assunto que a gente vai falar hoje, a gente, hoje vai ser uma introdução a esse assunto, que é um assunto complexo, né? São vários pontos importantes. E, na verdade, eu ia falar desse assunto em um outro momento. E aí eu recebi várias mensagens de vocês mesmos, eu acho isso muito legal. Então, quero agradecer os feedbacks e dizer que não é uma via de mão única, né? Eu não acredito que seja eu produzo o conteúdo que eu acho que vocês precisam e vamos lá, mas eu acho que nada melhor do que vocês mesmos saberem as dores que vocês estão sentindo no momento, para a gente ir alinhando e eu tentar com a experiência, não só de vida, mas com a experiência de jornada que eu tenho, ajudar vocês com dores que eu também já passei e passo e trazer aqui algumas possíveis soluções, né? Então, eu recebi muitas mensagens falando sobre as rotinas do conceito geral em relação ao momento que a gente vive. Então, muita gente com dificuldade em organizar em relação a aulas, estudos, atividades da vida, lazer, trabalho, até como estrutura de negócio mesmo, né? Estrutura de negócio para prospectar mais clientes nesse momento que a gente vive. Então, eu resolvi montar uma aula para vocês a respeito disso. E essa aula, como eu falei, é uma aula introdutória. Ou seja, a gente vai abordar aspectos importantes sobre esses tópicos, que é rotina, hábitos, foco, produtividade e gestão de tempo. E a gente vai começar a desmembrar isso. Antes da gente começar, é legal a gente eu explicar um ponto para vocês. O que acontece? Eu sou professor de educação física há 12 anos, né? E há 6 anos eu me tornei empresário. E aí, quando eu me tornei empresário, que é o que acontece com a maioria das pessoas, caiu uma empresa no meu colo. E aí eu abri a porta no primeiro dia, abri a porta, isso faz 5 anos. E aí eu falei, beleza, o que eu faço agora? Eu sabia dar aula, mas não sabia fazer mais nada, né? Como é a realidade da maioria de nós. E aí eu comecei, primeiro eu entendi que tinha um monte de coisas que eu precisava saber que eu não sabia. E aí o próximo passo era saber quais eram essas coisas e aí depois ir aprender essas coisas, né? E aí, galera, foi quando eu comecei a ter contato com esse tipo de coisa, de autoconhecimento, desenvolvimento humano, psicologia, gestão de pessoas, o que se chama de soft skills, né? São as habilidades suaves, habilidades comportamentais, que são as habilidades mais importantes atualmente. E aí eu sempre gostei de compartilhar as coisas que eu aprendia que eram boas para mim com as pessoas. Isso é nato meu, desde criança eu faço isso. Só que aí eu comecei a tentar compartilhar com treinadores, com amigos, e eu não quero parecer arrogante no que eu vou falar agora, mas a maioria não conseguia enxergar a importância disso. E a maioria nem sabia que isso existia. Então, você divide em dois grupos. Uma parte do grupo não achava importante e outra parte do grupo nem sabia que isso existia. E aí eu comecei a falar e eu não tinha aderência nenhuma. As pessoas não se importavam com isso. Isso ainda acontece hoje, né? Você vê que é um conteúdo riquíssimo e a gente tem, o grupo está crescendo, isso é legal, mas a gente tem o quê? 8 pessoas aqui, sendo que quantas outras pessoas não seriam beneficiadas com esse tipo de conteúdo, né? Mas, como eu já falei para vocês, eu mais me importo com qualidade do que quantidade. Até porque as pessoas que aprendem comigo, eu me sinto um tanto quanto responsável sobre como que elas vão direcionar isso também, né? Enfim, e aí eu falei, cara, como que eu posso fazer? Porque eu acredito que isso é muito importante para me conectar melhor com os professores, para conseguir conduzi-los a entender a importância disso e se desenvolver. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa, né, que eu converso bastante com ela sobre isso, ela também é professora e ela acompanha a minha evolução profissional assim de perto e ela também vem aprendendo muito com a minha jornada de aprendizado, né? E ela falou: o que você mais é reconhecida pela sua qualidade como treinador.
e aí as pessoas aprendem outras coisas com você. Então, eu tive que voltar um pouco, que é a ideia desse projeto Treinador Fora de Série, para falar um pouco mais da parte técnica. E aí, quando eu comecei a falar um pouco da parte técnica, olha que legal, começou a surgir o interesse de vocês em desenvolver essas outras habilidades que são Muito importante. igualmente importantes, galera. O que eu percebo no nosso mercado hoje é que, assim, 95% dos professores, eles estão preocupados. Você vende, as pessoas compram o nome. Deixa eu ver se eu fecho o microfone. Galera, fecha o microfone aí, por favor. Bom, as pessoas, 95% dos treinadores, eles estão preocupados em ter um domínio técnico, saber muito sobre a técnica. E eu não tiro a razão disso. Mas o que eu quero que você entenda é, vamos fazer uma associação sem termos pejorativos de uma blogueira fitness. Por que uma blogueira fitness tem mais alcance do que a gente? Porque ela tem outras habilidades que não são as técnicas, que se conectam com a pessoa e despertam o interesse daquela pessoa em aprender com ela. Então, será que a gente não tem nada a aprender com esse tipo de pessoas, com esse tipo de comportamento? Então, eu estou nessa toada e eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que o conhecimento técnico ele é extremamente importante. É a mesma coisa você contratar um padeiro para trabalhar numa padaria que não sabe fazer pão. Isso não existe, né? Mas é uma das partes. Não é a única parte. Então, eu percebo alguns erros que são bobos, que a gente vai abordar ao longo das nossas aulas. Então, ao longo da semana, o que eu faço? No grupo do Telegram tem conteúdos diários de coisas que eu estou estudando em tempo real. No meu Instagram, a gente vai colocando conteúdos referentes à minha vida como empresário e treinador, que também você pode tirar vários insights. E também conteúdos e lives diárias do Treinador Fora de Série. Mas, aos sábados é uma oportunidade da gente se conectar como a gente está fazendo hoje e você aprender que é uma construção, galera. Não adianta eu pegar toda a minha trajetória e querer enfiar a goela abaixo em você em um dia, porque cada um tem o seu processo de desenvolvimento. Então tem que ser passo a passo. Então, eu vejo os treinadores com uma dificuldade muito grande em entender a importância de todas as outras habilidades que são igualmente importantes às técnicas, igualmente importante. Quem que adianta você ser um cientista se você não sabe passar para as pessoas o que você sabe? Para que serve o seu conhecimento? Para você só? O ser humano ele existe para transcender, que é para fazer alguma coisa pelo outro. Se você não sabe passar, você não serviu para nada o seu conhecimento. E outro aspecto que a gente também vai abordar, que é uma dor muito grande da maioria dos professores que falam comigo, é Dredd, qual que é o meu nicho? Eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar com aquilo, mas eu não sei o que escolher. Cara, o que vocês precisam entender é que você não precisa arrumar um público para o seu conteúdo. Você precisa arrumar conteúdo para o seu público. Percebe a diferença? O que eu quero dizer com isso? A gente fica segmentando, e eu falei isso no nosso último encontro, e a gente fica colocando conceitos que às vezes eles barram a nossa evolução. Então, eu recebi uma mensagem, quem está lá no grupo do Telegram deve ter lido essa mensagem, né? Se não leu, vai lá ler. O cara que está no nosso grupo, um dos nossos colegas lá, falou, Dredd, eu tenho uma dificuldade muito grande em definir meu nicho. Eu gosto de trabalhar com emagrecimento, eu gosto de trabalhar com crossfit. E eu não sei o que fazer. O que você tem que entender é que você está se identificando demais com uma ferramenta. Você tem que se identificar com o público e usar qualquer ferramenta que você tiver para resolver o problema dele. Você não pode fazer uma pessoa emagrecer com ferramenta de crossfit? Pode. Você não pode desenvolver a performance do cara usando uma ferramenta do Pilates? Pode, por que não? Então o CrossFit é a metodologia mais completa que existe, na minha opinião, humilde opinião como Dredd, e tem vários motivos físicos, psicológicos e socioemocionais pelo qual eu acredito que o CrossFit é interessante, mas a gente tem que entender que a gente não pode fechar os nossos olhos em relação ao movimento, ao universo, entende, galera? Então, quando a gente se fecha numa ferramenta, Pilates, CrossFit,
treinamento funcional, LPO, e você fica querendo achar pessoas que querem aquela ferramenta. Não, você tem que achar ferramentas para resolver o problema das pessoas. E a gente só consegue ter esse nível de entendimento quando a gente começa a desenvolver outras habilidades. O que eu acredito muito é, se você quer ensinar alguém a fazer alguma coisa que você não sabe fazer, você é incoerente. Então, o que eu acredito que no futuro, isso já acontece hoje, né? Mas no futuro, a gente precisa cada vez mais a gente vai precisar ser de verdade. O que é ser de verdade? Aqui eu não compartilho nada com vocês que eu não tenha vivido e que eu não tenha estudado. Se eu não estudei, se eu não vivi, eu não vou compartilhar com vocês. E aí, se você me perguntar uma coisa que eu não sei, e eu não sei tudo, eu vou buscar e vou dar a minha percepção daquilo para vocês. Então, galera, se você quer vender emagrecimento, esteja no processo de emagrecimento. Se você quer vender performance, esteja no processo de performance. Pode parecer duro, pode parecer... às vezes o seu lado reptiliano de proteção pode acionar aqui e você falar, você está falando que um cara, se ele for gordinho, ele não pode ser um professor? Bom, pode ser um bom professor. A questão é, será que ele é coerente? Obviamente, se ele não tiver uma doença, alguma coisa do tipo. Porque se ele acredita tanto no que ele vende, ele deveria consumir. E eu já falei para vocês, a gente só respeita quem tem alguma coisa a agregar para a gente. Entende? Então, como é que você vai trabalhar com um cara te contrata para ser o personal dele, o cara é dono de uma multinacional. Você só sabe falar de 3 de 12 com ele. Esse cara não vai te respeitar nunca. Entende? Então é muito importante a gente olhar para isso agora e eu quero que vocês direcionem isso primeiro para vocês. Rotinas, hábitos, foco, produtividade e gestão de tempo. Primeiro você aplica em você, primeiro você aprende, você corrige, aí você aos poucos vai entendendo. Bom, esse meu aluno está com dificuldade em encaixar o treino no dia dele. Que dica que eu posso dar para ele além do treino? Porque o que eu acredito no profissional do futuro é que o profissional do futuro ele tem que entrar na vida do cliente. Então, você, além de treinar o cara, você tem que ter a habilidade de ajudar ele no processo de ajuste de rotina. Bom, o que eu faço pela manhã para aumentar minha produtividade, meus níveis de energia? Você precisa ajudar o cara nisso. Eu acredito fielmente nisso. Então, vamos começar, né? Primeiro, a gente precisa entender aqui, o que são essas coisas. Então, o que é rotina, hábitos e rituais? O que é foco? O que é produtividade? E o que é gestão de tempo? Então, se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar as perguntas e as palavras que mais chamarem a atenção, tá? Então, o que é rotina, hábitos e rituais? O que é foco? O que é produtividade? E o que é gestão de tempo? Primeiro, a gente precisa entender o que é. Rotina, hábitos e rituais. Rotina, a gente já entende por rotineiro, né? Rotina vem de rota. É uma coisa que você faz sempre o mesmo percurso. Hábito é uma coisa que o seu cérebro já incorporou. Então, você já criou um caminho neural. Eu vou falar mais disso nas próximas aulas sobre plasticidade neural. Mas você criou um caminho neural onde você não precisa mais pensar para fazer. Por exemplo, nem sempre você escovou os dentes. Eu espero que você escove todos os dias. Nem sempre você tomou banho. Eu espero também que você tome banho todos os dias. Mas hoje em dia é automático, você acorda e você vai escovar os dentes. Você acorda e vai tomar um banho. Por quê? Porque você fez isso tantas vezes que o seu cérebro ele entendeu como aquilo sendo uma coisa importante para você e para economizar energia, porque uma das funções do cérebro é nos manter vivo, e para manter vivo a gente precisa ter energia, é você parar de pensar isso. Uma informação bizarra e boba você está enxergando o seu nariz o tempo inteiro, o seu cérebro ele ignora essa informação para você não gastar energia com isso, por exemplo. A esse momento que todo mundo tenta olhar para o nariz. Muito bem. E aí, rituais. Os rituais estão ligados mais à espiritualidade. Vou fazer um parêntese nesse ponto aqui. Espiritualidade, galera, está ligado à visão de mundo
e não a religião. Você pode ligar religião à espiritualidade, mas espiritualidade não é religião. Espiritualidade é visão de mundo, é conexão com algo maior, com você mesmo. Por exemplo, você acordar e ficar 5 minutos em silêncio, respirando, você está trabalhando a sua espiritualidade. Você fazer uma oração também tá, mas uma coisa não é a mesma coisa que a outra, certo? Não são iguais. Então, primeiro, rotina é rota, é o caminho que eu sigo, por exemplo, eu tenho o hábito de escovar os dentes e tomar banho. A rotina é, o que eu faço primeiro todos os dias? Primeiro eu tomo banho e escovo os dentes. E o ritual é alguma coisa conectado a algo maior. Beleza? Por exemplo, eu já expliquei aqui, você fazer uma oração, você meditar, isso está ligado a sua a espiritualidade. Muito bem, isso compõe os nossos dias, então é importante a gente entender minimamente o que é isso. Segundo passo, a gente tem que entender o que é foco. É uma palavra da moda, né? Até no treino a gente fala foco, 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 não sei o quê. Palavra da moda, foco. Mas o que significa foco? E aqui agora eu quero convidar vocês para fazer um exercício. Podem ficar sentados, beleza? Podem ficar sentados. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você está olhando para frente, provavelmente você está me vendo, certo? Aí eu quero que você coloque a sua mão na frente, assim, ó. Vai lá. Põe a sua mão assim. Beleza? Agora olha para a sua mão, para o dorso da sua mão. Percebe que você está vendo agora os seus dedos, as articulações, suas unhas e todo o resto está em segundo plano. Percebe? Você está me vendo ou me ouvindo com dificuldade. A sua visão periférica está comprometida porque você está olhando em específico para a sua mão. Relaxa. Muito bem. Então, aí, pode voltar. Então, o foco é isso. É quando você deixa de olhar o todo e você olha especificamente para uma coisa. Presta atenção nisso agora. E todo o resto se torna menos importante naquele momento. Então, primeira lição valiosa que vocês têm que aprender. Existe pessoas multitarefas, mas não existe pessoas multifoco. O foco é um. Esse negócio de a pessoa fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, ela pode ser multitarefa, pode. Mas ela está conseguindo focar nas 4, 5 coisas? Não. Então, algumas dessas coisas não estão sendo feitas como poderiam ser se estivessem sendo feitas uma por vez. Então, existe pessoas multitarefa, mas não existe muito foco. Foco é único e a gente também tem que entender que o foco, ele não dura a vida inteira. Então, você achar que você vai sentar sua bunda na cadeira, vai pegar um livro de 600 páginas e vai ler o livro inteiro em um dia e absorver tudo aquilo, é um mero engano. O foco ele é limitado. Por isso que a gente precisa fazer oscilações de energia para a gente conseguir mudar os estímulos e ter foco sempre no que a gente está fazendo. A gente também vai chegar lá e vai aprender. Muito bem. Próximo passo é o que é produtividade, né? Outra palavra da moda, né? São aquelas palavras que todo mundo fala, mas se você perguntar, ninguém sabe o que significa. Produtividade, né? Todo mundo fala, precisa ser produtivo, produtivo. E aí, o primeiro erro que eu vejo, vocês raramente vão me ouvir falar, raramente. Quem me conhece há mais tempo pode me desmentir aí, que eu estou muito ocupado sempre. Geralmente, quando perguntam, como tá as coisas aí? Não, tá de boa, tô tranquilo. Agora eu estou fazendo isso, mas tá tranquilo. Por quê? Você ser produtivo e ser ocupado são coisas diferentes. E quando você é ocupado, você não é produtivo. Segurou essa tijolada aí? Quando você é ocupado,
você não é produtivo. Então, primeira coisa, pare com essa mania de ficar falando, nossa, tá uma correria, tá uma correria, tá uma correria, tá uma correria. Para com isso, você não precisa correr. Eu dei um exemplo ontem na aula. Dependendo do que você estiver fazendo, se você estiver indo para o caminho errado, ir rápido é pior. Se você estiver indo morrer, é melhor ir a pé do que de Ferrari, porque de Ferrari você chega mais rápido. Então, galera, o que é produtividade? É produzir. Então, se você tem que produzir e tem que entregar o resultado, não interessa quanto tempo você vai fazer desde que você entregue o resultado. A gente precisa amadurecer muito como profissional ainda, porque a estrutura de negócio... A gente tem um trabalho um pouco mais não ortodoxo, não tão linear, como professor de educação física, mas qual que é a estrutura? Das 8 às 5. Empresa é isso, não é não? Trabalhar das 8 às 5. Só que acontece? Você produz das 8 às 5? Não. Então, isso é uma estrutura que vem lá de trás, desde a época do Henry Ford, quando ele criou a montadora, que ele precisava de funcionários de chão de fábrica. E aí, o que ele fez? Ele avaliou quais os horários que a pessoa mais longe que ela continuava produzindo. Fez vários testes, viu que 8 horas a pessoa continuava viva ainda, e aí colocou esse sistema. Só que assim, se você não trabalha com atendimento, vamos supor que você é recepcionista de uma academia, aí precisa de você lá o tempo inteiro, não tem jeito. Agora, se você trabalha por um resultado, por exemplo, se você é dono de um box, você não recebe para estar lá. Você recebe compatível com o resultado que o box gera, que é a quantidade de clientes satisfeitos que você tem que te retorna com dinheiro. Então, tanto faz se você faz isso da sua casa ou da academia. Personal trainer. Se você entrega um resultado em 10 minutos, por que você está vendendo hora? O que a pessoa está comprando é o resultado ou é o seu tempo? Percebe? Então, a gente começou a trocar a hora, porque é muito mais fácil você vender o seu tempo, embora ele seja limitado, por isso que a maioria não ganha dinheiro e não fica rico. É muito mais fácil vender tempo do que vender resultado. Porque é difícil você bater no peito e falar, ó, eu entrego esse resultado. Porque no final das contas, o que a gente precisa entregar é resultado, não tempo. Então, o que a gente precisa refletir, sair dessa corrida de ratos, é justamente o que é ser ocupado, o que é ser produtivo. E isso é mais difícil do que a gente imagina. Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito louca. Talvez alguns de vocês tenham sentido isso. No começo do meu box vai fazer 5 anos, né? Então, sei lá, há 3 anos atrás, quando o box tinha 2 anos, quando eu ia viajar, olha que louco isso. Há 3 anos atrás eu fui para a China. Eu investi uma grana alta do meu bolso para estudar levantamento de peso na China, certo? Eu coloquei professores para dar aula no meu lugar, então eu tive que pagar mais um professor para dar aula no meu lugar. E eu estava me sentindo culpado de ter saído e não estar trabalhando. Sendo que eu ia estudar, aprender para trazer mais qualidade para o boxe. Olha que maluco isso. Eu estava me sentindo culpado. Então tinha um momento que quando eu não estava no boxe, eu me sentia culpado, porque eu ainda estava com aquela visão limitada de que ser ocupado e ser produtivo era a mesma coisa. Galera, você tem que ter clareza para entender que são coisas diferentes. E aí, para fechar esse ponto do que é produtividade, eu vou trazer uma história para vocês que é muito curta. Quando eu estava na China, eu conheci alguns templos, e aí eu entrei num templo, a comunicação era muito limitada, porque a pessoa que falava inglês lá, falava inglês tanto quanto eu, e eu quase não falo inglês. Então você já viu, né? E era um chinês tentando falar inglês, que era pior que eu, então você imagina. Aí eu entrei num templo lá, e aí tinha uma biblioteca aí no templo, linda, com a parede toda de uma biblioteca. E aí eu vi que metade dos livros da biblioteca, muito livro, tinham as mesmas palavras em chinês, as mesmas. Falei, mano, não acredito que a mesma pessoa que escreveu tudo isso de livro. Puta que pariu, o cara levou uma vida inteira para escrever. Aí eu fui perguntar, eu não aguentei. Falei, cara, quantos anos esse cara demorou para escrever tudo isso de livro? Ele dedicou a vida inteira dele, né? Esse monge, ele não fez mais nada. Aí
o professor que estava comigo, que estava traduzindo, foi perguntar para a menina do templo, aí ela falou que o cara simplesmente dedicou 15 minutos por dia. Só que ele fez isso por 60 anos, todos os dias. Então, isso é produtividade. O cara, por 60 anos, escreveu 15 minutos por dia. Então, é muito melhor você fazer duas coisas 2.000 vezes do que fazer 2.000 coisas 2 vezes. E aí, chegamos no queridinho gestão de tempo, né? Basicamente, o que é gestão de tempo? É justamente você, na verdade, é basicamente você saber aonde você não deve gastar o seu tempo. Então, hoje, pode parecer chato, pode parecer arrogante, mas eu, Dredd, eu gostaria que nesse momento você se sentisse privilegiados, porque eu não me relaciono com qualquer pessoa. Embora o grupo seja aberto para quem quer se desenvolver, só quem quer se desenvolver de fato está no grupo. Então, esse grupo não é para qualquer um. Eu também não me relaciono com todas as pessoas, não sou amigo de todo mundo, por quê? Porque o meu tempo é precioso, justamente porque ele é escasso. Todo mundo tem 24 horas. E saber o que não fazer com ele é muito mais importante do que saber o que fazer. Porque depois que você elimina todas as distrações, fica muito mais fácil de você continuar. Galera, faltam 9 minutos, tá? E aí a gente entra de novo, ok? Quando acabar. Bom, vamos lá. Peraí que travou. Aí foi. E aí, essa ferramenta aqui, galera, foi a ferramenta que mudou minha vida. Acho que o Kakuro já viu, eu já falei dela, mas eu uso ela pelo menos a cada 6 meses. E é uma ferramenta simples. A maioria de vocês não vai usar essa ferramenta porque vai olhar para ela e vai achar simples. Só que eu falo para vocês que essa foi a ferramenta que mudou a minha vida para eu me tornar quem eu me tornei hoje e quem eu vou me tornar daqui a alguns anos. Então, se você levar ela com seriedade, você vai ter excelentes resultados. Primeiro, o que eu quero que você faça? Você vai pegar uma folha de papel, beleza? Assim, pode destacar. E aí, o que você vai fazer com a folha de papel? Você vai dividir ela em 4 colunas. Ó. 1, 2, 3, 4. Vai lá. 4 colunas. Quando dividir, dá um joinha para mim aí, por favor. Beleza? Muito bem. Aí vamos lá. Na primeira coluna, você vai escrever tudo que você tem formação para fazer. Você não precisa fazer isso agora, mas eu quero que você faça hoje. Não é para deixar para amanhã. Tudo que você é formado, por exemplo, você é formado em educação física, coloca lá. Você tem diploma, tudo que você tem diploma. E você vai colocar nessa primeira coluna. E aí lista mesmo. Você não precisa colocar tudo, coloque só o que é importante para você. Se tudo for importante, beleza. Ok? Dá um joinha para mim quando eu fizer esse primeiro. Foi? Não precisa fazer tudo agora, tá? Mas precisa fazer hoje. Beleza? Segunda coluna. Na segunda coluna do lado, você vai escrever tudo que você sabe fazer, mas que você não tem diploma. Por exemplo, eu sei cozinhar, mas eu nunca fiz um curso de culinária. Então, tudo que você sabe fazer que você não tem formação.
Beleza? Muito bom. Aí presta atenção aqui para você não errar agora. Você vai pular a terceira coluna. Pula, não mexe nela agora. Vai para a quarta coluna agora. Então você fez a primeira, a segunda, não mexe na terceira, vai para a quarta coluna. A quarta coluna, a gente vai fazer um exercício prático agora. O que nós vamos fazer agora na quarta coluna? Você vai mentalizar. E o que é mentalizar? Você vai viver antes de viver. E o nosso cérebro tem a capacidade de criar as situações que elas não existiram ainda e fazer com que a gente desperte os hormônios que vão trazer a sensação daquele momento. Exemplo, quando você assiste um filme de terror e toma um susto, aquilo não está acontecendo de fato, mas para o seu cérebro está. Então, eu vou conduzir vocês agora, vai ser rapidinho, por 3 minutos, e nós vamos fazer um exercício, tá? Então, o que eu preciso que você faça agora? Eu preciso que você fique sentado, tenta apoiar as costas, se for possível, deixa o caderno e a caneta apoiado em algum lugar, põe as mãos em cima da perna. Vai lá. Galera, quanto mais você viver esse exercício, melhor vai ser o resultado, ok? Fecha os olhos, por favor. Fechou o olho? Você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca 3 vezes, bem profundo. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí você vai fazendo a respiração e vai me ouvindo. Eu quero que você busque, com riqueza de detalhes, construir essa imagem. Então imagina que nós estamos em 2022. Ou seja, se passaram 2 anos do momento que a gente está vivendo. E eu quero que você crie e desenhe com riqueza de detalhes na sua cabeça quem é você daqui 2 anos. Com riqueza de detalhes, você trabalha com o quê? O quanto você ganha? Aonde você mora? O que você faz? Riqueza de detalhes. E eu quero que você crie por 2 minutos. Então, eu vou marcar o tempo e eu quero que você se imagine nos mínimos detalhes. Imagina você chegando na sua casa depois de um dia de trabalho, como é que foi o seu trabalho, aonde você trabalha, o que você faz, o quanto você ganha, se você tem carro, que carro que é, se você tem casa, que casa que é, aonde é. Então, por 2 minutos você vai criar essa realidade. Mais 1 minuto. Aí vai abrindo os olhos devagar. Ainda com essa imagem na cabeça, eu quero que você escreva na coluna número 4 quem é você daqui 2 anos. Se você quiser continuar depois, escreve só os pontos que você não pode esquecer.
Aí quando você terminar, dá um joinha aqui. Galera, falta menos de 1 minuto. Assim que cair, eu já crio outro link e jogo lá no grupo. Aí vocês entram. Foi? Beleza. Agora vem o pulo do gato. Qual que é o ponto? Muitas das vezes na nossa vida, pessoal e profissional, a gente muitas vezes acha que está fazendo coisas que a gente quer, mas na verdade a gente só está seguindo o fluxo de outras pessoas que vieram antes. Então, será que fazer faculdade de educação física é uma coisa que você quis? Será que fazer a pós que você fez era o que você queria? Será que trabalhar com o que você trabalha hoje é o que você queria ou você seguiu o caminho de alguém? Ou o quanto tempo que